Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, colegas, operadores do direito de trânsito, inimigos da multa. Vamos lá. Essa aula é bem rapidinha, aula de número 11, notificações na prática. Pessoal, essa aula é só um fragmento da aula anterior e da aula de número 9. É um fragmento. Notificações na prática. Veja bem. Toda infração cometida por alguém vai gerar um auto de infração de trânsito. Este auto de infração de trânsito é o marco temporal para o envio da notificação de autuação e notificação de penalidade. Por sua vez, essas notificações, que são recebidas pelo nosso cliente, ela vem com algumas informações resumidas, então você vai fazer o requerimento do auto de infração de trânsito. Mas, via de regra, as notificações, elas são carentes de informações, mas elas nos ajudam em dois pontos. Primeiro ponto, quando ela é enviada depois do prazo legal. No caso da notificação de autuação, quando ela é enviada depois do prazo de 30 dias, e da notificação de penalidade, quando ela é enviada depois do prazo de 180 dias ou 360 dias da data da infração, se for o caso de 180, não houve defesa prévia, e se houve foi intempestivo, ou 360, houve defesa prévia tempestiva. E o segundo ponto é que você usa essa notificação para provocar erros no órgão de trânsito, tá certo? Erros do tipo de inobservância do prazo, como eu já ensinei aí na aula de número 9, quando você protocola a defesa prévia fora do prazo, para que a notificação de penalidade seja protocolada, seja enviada para o seu cliente depois do prazo de 180 dias. Então a notificação, via de regra, você vai usar a favor do processo. Todavia, no CETRAN, você tem o marco temporal da data de resposta do recurso à JARE. Então, você não tem como forçar um erro, mas na JARE você consegue forçar um erro, beleza? A notificação, ela deve conter pelo menos os dados básicos para que seja de fato percebido que houve a identificação do veículo e, se for o caso, do condutor. Quando o condutor ele é identificado no auto de infração de trânsito, você não tem como fazer a apresentação de condutor. Daria aí um vício, uma litigância de má-fé, um erro processual. Então você não tem como apresentar condutor infrator, com raríssimas exceções. Eu vou dizer quais são as exceções na aula do recurso da multa específica, onde você consegue, mesmo sendo identificado o condutor, você consegue apresentar, que é um ou outro caso, mas via de regra não tem como você apresentar condutor infrator. O condutor infrator, ele é identificado na abordagem, ele tem que ser a pessoa que vai apresentar a defesa ou o proprietário do veículo, mas você não tem como tirar aquela pessoa, já era. Você só consegue fazer em situações específicas. Por exemplo, o condutor identificado não foi abordado, ele foi identificado de forma automática porque ele é o principal condutor do veículo, aí você consegue apresentar o condutor infrator. Ou, no caso que já aconteceu aqui no escritório algumas vezes, do condutor infrator abordado, ele alegar, ele afirmar que quem estava na direção foi a esposa, só que o policial, o agente de trânsito, o agente fiscalizador, autuou ele porque acreditou que ele trocou de lugar com a esposa. Teve um até que conseguiu provar isso, que não houve a troca dolosa. Ele entrou no mercado, desceu do carro, comprou algumas coisas, voltou para o carro, sentou no banco do carona e a esposa pegou a direção e foram. E o carro estava gravando, né? Ele tinha uma câmera gravando e conseguiu provar que não foi dolosamente que ele fez isso.
Eles nem tocaram no assunto. Tá tendo uma blitz ali, eu tomei uma cerveja, eu tomei uma bebida alcoólica. Não houve nenhuma conversa dessa e a gente conseguiu fazer o cancelamento dessa infração. Cancelou a infração do bafômetro porque a pessoa que estava na direção era uma e o agente autuador colocou outra pessoa. Então, basicamente, pessoal, as notificações, elas são a notificação de autuação e a notificação de penalidade. Não tem a notificação para a JARE, a maioria dos órgãos não tem essa notificação, para o CETRAN, para a JARE é a notificação de penalidade. Não, a maioria dos órgãos não tem a notificação para o CETRAN, mas a resposta da JARE, a resposta do recurso protocolado, endereçado à JARE, já serve como notificação para o CETRAN. Então não existe uma notificação específica para o CETRAN, você vai ficar esperando e não vai receber. É a resposta negativa que gera o direito dentro do prazo de 30 dias para que você vá ao CETRAN. Aqui nós vamos ver, só um minutinho, pronto, vamos lá. Tentar achar aqui este documento que eu estou mostrando aí para vocês. Achei, encontrei. Então vamos lá, notificação de autuação. Ela deve conter os dados básicos para que o seu cliente seja identificado, o veículo seja identificado. Então não confunda com auto de infração de trânsito. A notificação ela deve conter o endereço onde aconteceu, a data, a hora. Só que aí vem aqui, muitas vezes, o nosso cliente ele estava numa rodovia e o agente de trânsito municipal autuou ele numa marginal, só que ele não estava na via marginal, na via local, ele estava na rodovia. Então você vai demonstrar que houve aí a inobservância por parte do agente, houve a incompetência. O código do agente, do órgão autuador, tem que ter na notificação. Se não tiver, é viciada. Caso não tenha um código, vou retificar, caso não tenha um código, pode ter um nome, como aqui tem os dois, ó. Aqui tem os dois, mas tem algumas notificações que só tem espaço para um desse aqui, um dos dois. Então, ou o código ou o nome do órgão. O certo é o código, e você pega esse código, vai lá no Google, digita e você consegue saber qual é o órgão. O número do AIT, o auto de infração de trânsito, ele tem geralmente uma sequência de números e tem uma letra. Alguns têm 2 letras. Então tem que ter na notificação essa informação aqui, é obrigatório. A tipificação da infração pode ter o código do Manual de Fiscalização, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ou também o artigo de lei, artigo tal. Então, neste caso aqui, você tem aqui uma infração voltada para o senhor, pior que aqui eu acabei apagando, não consigo ver, não, tá diferente. Voltada para o senhor Lucas, proprietário do veículo, mas o agente, o motorista identificado é o Ellison, se eu não me engano é Ellison, deve ser esse Ellison, só que ele não estava dirigindo esse carro nesse dia. Este veículo aqui não estava sendo conduzido por ele, ou seja, ele foi identificado por ser o condutor principal informado, o principal condutor informado. Aqui os dados do veículo, marca, modelo, placa, espécie e por fim o campo de observações. Este campo de observações aqui deve ser preenchido, é obrigatório. Aqui, se tiver foto, vem aqui, e aqui uma mensagem do tipo, exemplo, essa multa, essa infração é passível de suspensão do direito de dirigir, um exemplo. Aqui uma outra notificação de um outro órgão, esse aqui é um órgão municipal. Veja que ele tem o código do órgão, certo? Ele não vê o nome do órgão, está aqui em cima, Transalvador, mas é do município de Salvador e tem aqui o código. Prazo para... sim, tem que ter também o prazo para recurso, eu esqueci de falar, gente. O prazo para recurso, para apresentar recurso, tem que estar aqui, beleza?
Aqui o prazo para recurso, os dados da pessoa lá do proprietário, certo? Aqui no caso foi a mesma pessoa, porque via de regra o proprietário, quando não tem um condutor identificado como principal condutor, ele é o agente, certo? E aqui, ó, os dados do veículo. Aqui os dados do veículo. O local da infração, beleza? Tem aqui, ó, data, hora, tudo certinho. Beleza? O tipo da infração, essa aqui também tá. Aqui já tá os dois. Tá o código segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e também, subsidiariamente, o artigo de lei. Isso aqui é muito bom, muito legal. Beleza? Então, a notificação basicamente é isso aí. Quando você receber a notificação, olha, dentro e fora, frente e verso, porque muitas vezes a sua defesa está aqui na data, beleza? Está aqui, ó, nesta data aqui. Ela tem que ser no máximo 30 dias após a lavratura da infração, ou seja, 30 dias após o auto de infração de trânsito, se for notificação de autuação, e 180 dias ou 360 dias se for notificação de penalidade. Então, a sua defesa muitas vezes está aí, está nesse local, tá bom? Já cancelei várias infrações com vícios aí. Pessoal, muito obrigado por assistir a aula até aqui. Vamos agora até a próxima aula.